Olá! Hoje a gente vai mergulhar num processo que é pura ciência e engenharia de materiais, a normalização do aço. Vamos entender como algo tão simples como calor e ar pode, de fato, transformar completamente o material. Fogo e ar, juntos, fortalecendo o aço. Parece até coisa de alquimista, né? Mas não tem nada de mágica aqui, é ciência pura. Um controle bem preciso de temperatura tanto para aquecer quanto para resfriar é o que pode mudar o jogo todo para as propriedades do aço. Então, o que é essa tal de normalização? Basicamente, é um tratamento térmico. A gente aquece o aço e depois deixa ele esfriar ao ar livre. Simples assim. O grande objetivo? Refinar a microestrutura, sabe? Deixar os grãos internos do aço menores e mais organizados. É como arrumar um armário todo bagunçado. No final, tudo fica mais encaixado, mais estável e, no caso do aço, muito mais resistente. Para a gente entender isso na prática, que tal um desafio? Vamos pegar uma questão clássica de concurso com 3 afirmações sobre a normalização. Nossa missão é descobrir o que é fato e o que é mito. Olha só as afirmações. A primeira fala de resistência e tenacidade. A segunda, joga na roda a ideia de tensões residuais. E a terceira descreve o processo em si, aquecer, manter e resfriar. À primeira vista, algumas podem até parecer corretas, mas será? Vamos ter que ir fundo em cada uma para não ter erro. Certo, vamos começar pela afirmação número 1. A ideia de que a microestrutura que a gente consegue com a normalização deixa o aço mais forte e mais tenaz. Vamos ver se isso se sustenta. Aqui está o pulo do gato. Tudo se resume ao tamanho dos grãos lá dentro do aço. Pensa no muro. Um muro feito com tijolinhos pequenos e bem juntinhos é muito mais difícil de derrubar do que um feito com blocos grandes e mal encaixados, certo? Com o aço é a mesmíssima coisa. Grãos menores e mais uniformes criam mais barreiras para o material se deformar. O resultado? Um aço mais forte e, ao mesmo tempo, mais tenaz. E olha que interessante essa citação. Ela compara a normalização com outro processo, o recozimento. No recozimento, o resfriamento é bem lento, dentro do forno mesmo. Já na normalização, é ao ar, um pouco mais rápido. E essa pequena diferença na velocidade de resfriamento é o que cria essa estrutura mais fina com grãos menores. Consequentemente, as propriedades mecânicas melhoram. Ou seja, a afirmação I está corretíssima. Agora vamos para a segunda afirmação. E aqui a gente entra num terreno perigoso, um ponto que confunde muito a gente. O papel das tensões residuais. A afirmação diz que são elas que aumentam a resistência. Será mesmo? Essa ideia de que a normalização aumenta a resistência criando tensões não faz muito sentido. Na verdade, tensões residuais são quase sempre vilãs na história. Imagina uma mola super comprimida dentro do material. Qualquer coisinha pode fazer ela pular e causar uma trinca, uma falha. Geralmente, o objetivo dos tratamentos térmicos é justamente aliviar essas tensões, não criá-las. E essa tabela deixa tudo bem claro. Olha a diferença brutal. A têmpera, que é aquele resfriamento super rápido em água ou óleo, aí sim, ela cria tensões internas gigantescas. Deixa o aço duríssimo, mas quebradiço. Agora, a normalização é o completo oposto. Um dos seus principais objetivos é justamente aliviar as tensões que já existem de outros processos, como fundição ou laminação. Portanto, a afirmação I2 está completamente furada, é falsa. Ok, já desvendamos 2. Falta a terceira. Essa aqui descreve o passo a passo do processo, o ciclo térmico. Vamos conferir se essa receita de bolo está correta? Esse gráfico é um retrato perfeito do que acontece. A linha sobe, que é o aquecimento, fica reta por um tempo, que é a manutenção da temperatura, e depois desce, que é o resfriamento. No caso da normalização, essa descida é uma curva suave, representando o resfriamento ao ar. Então, vamos detalhar. Primeiro passo, aquecer. E não é qualquer temperatura, tem que ser acima da chamada temperatura crítica, para garantir que a estrutura interna se transforme numa fase chamada austenita. Segundo passo, segurar a temperatura. É a homogeneização. A gente dá um tempo para o material se ajeitar, para a austenita ficar uniforme na peça toda. E o terceiro passo, resfriamento. Tira a peça do forno e deixa ela esfriar naturalmente em ar ambiente. Bate exatamente com o que a afirmação 3 descreve, então essa está certíssima. Pronto, analisamos uma por uma. Agora ficou fácil, né? Vamos juntar as peças e dar o nosso veredito final. Só para garantir, vamos passar a régua em tudo que a gente viu até agora. Recapitulando. Afirmação 1, sobre a microestrutura refinada aumentar a resistência, verdadeiríssima. Afirmação 2, sobre aumento de resistência por tensões residuais, falsa, um grande mito.
A normalização alivia tensões. E a afirmação 3, descrevendo o ciclo térmico, perfeita, verdadeira também. Então temos verdadeira, falsa e verdadeira. Com isso em mente, a resposta correta só pode ser uma. A alternativa B. Apenas as afirmações I e 3 são verdadeiras. Viu só? Quando a gente entende o porquê por trás do processo e não só decora o passo a passo, uma questão como essa fica muito mais clara. O raciocínio flui. E isso tudo nos deixa com uma pergunta no ar, não é? Se a gente consegue literalmente programar as propriedades do aço com algo tão fundamental como o calor e ar, que outros superpoderes a gente pode dar para os materiais? Pensem nisso. A engenharia de materiais é essa arte de projetar o futuro átomo por átomo, e os tratamentos térmicos são uma das nossas ferramentas mais poderosas.